4, lá no finalzinho da Bíblia, em Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro, depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo número 4. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros. E te peço, ó Deus, que tu venhas, ó Pai, falar aos nossos corações através dessa palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui entendendo o poder de Deus que vem através dessa palavra para levar para nossas vidas e ver tudo ser, ó Pai, mudado em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Hein? Versículo número 12 de 1 Pedro 4, 12. Aleluia. Diz assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Podem sentar. Quando você senta, eu vou ler de novo esses dois versículos. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aí o título da minha Bíblia lá em cima, quando fala sobre esse texto, diz assim: reações para com o sofrimento. Reações para com o sofrimento. Deus, ele começa a falar sobre o sofrimento. E aí ele chega no versículo 12, ele fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe o que é que Deus quer falar conosco? Sabe o que é que Deus ele quer transmitir para nós? É que não existe coisas grandes para acontecer na nossa vida se nós não passarmos por sofrimento. A Bíblia vai dizer que, como eu falei aqui ainda agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu estava falando que muitas vezes a gente vem doente, vomitando, ruim no intestino. Às vezes a gente vem se arrastando, às vezes a gente vem sem querer vir, às vezes a gente vem morto de cansado. Muitas coisas acontecem e a gente às vezes fica sem entender por que essas coisas acontecem. Mas aí eu começo a compreender o que Deus está falando nesse texto. Aí eu começo a compreender um pouco aquilo que José passou, aquilo que José viveu na sua adolescência para chegar governador. Eu começo a entender por que José ele foi humilhado dentro da sua família, porque José
irmãos, porque José foi parar num cárcere, preso, trancafiado, porque José passou por tudo isso, porque era necessário ele passar por todo esse sofrimento, por toda essa situação, porque lá na frente Deus ia colocar ele numa situação muito instável. José ficou o segundo homem mais poderoso. José, ele ficou um homem muito rico, de muita condição, mas para isso ele teve que passar por muita coisa desde novo. Com 17 anos, ele já começou seu sofrimento. E às vezes ele se pergunta por que eu estou passando, por que eu estou vivendo. José ficou mais de uma década sofrendo. Por que estou vivendo isso? Eu sou fiel porque eu estou passando por isso. Eu sou fiel porque eu estou vivendo por isso. Eu sou fiel porque eu estou atravessando essa situação. Eu sou fiel porque acontece isso comigo. Coisas grandes acontecem depois que a gente passa por algum sofrimento. É isso que Deus pareceu comigo ali. Quando eu penso, a gente às vezes pensa, por que o João passa por isso? Por que o João viveu isso? Por que o João quase morreu? Por que o João aconteceu aquilo? Por que está passando isso? Ei, eu sou Deus, e o sofrimento de hoje é a glória de amanhã. Lavada, calabaçou e caragado. Ei, o que eu tenho com ele é muito grande, então é necessário ele passar por isso para chegar aonde eu tenho preparado para levar ele. E eu tenho que entender isso na minha vida, isso carrega para a minha vida e para a tua vida também. Aí Deus me leva para Jó. Jó já era um homem rico, poderoso. Jó era um homem que agradava a Deus. Mas de repente Jó fica doente, a quase morrer. De repente Jó perde todos os seus filhos. De repente Jó perde todos os seus bens. De repente Jó perde todos os seus criados. De repente Jó se vê na lona. De repente a mulher de Jó fala: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó, se você for ler, ele não está entendendo nada. Os amigos perseguindo, os amigos acusando. E Jó sem entender nada, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vivendo isso, porque isso está acontecendo. Sabe por quê? Eu entendo hoje por quê. Porque o sofrimento que Deus deixou Jó passar era para levar ele a um homem muito mais do que ele já era. Deus queria colocar Jó numa condição muito maior. Ele já era rico, ele já era bem de vida, ele era estabilizado, mas acontece que Deus tinha plano muito mal para ele. Tanto que o final do livro de Jó Jó foi abençoado em dobro. Agora, no começo do livro de Jó diz assim: Jó, um homem mais rico do Oriente. Ou seja, não tinha ninguém mais rico do que ele. Ou seja, um homem com muitas posses. No final do livro de Jó, a Bíblia fala que Jó ficou o dobro mais rico. Se ele já era mais rico, ele ficou duplamente mais rico. Ele ficou duplamente com mais posses do que tinha antes. Agora, por que aconteceu isso com Jó? Porque ele passou por muito sofrimento. Deus podia deixar ele do jeito que estava. Deus podia deixar ele viver a vidinha do jeito que era. Deus podia deixar ele tudo bem, mas acontece que Deus agradava tanto de Jó, que Deus queria dar mais para Jó. Deus queria fazer muito mais por Jó. E aí Deus deixa Satanás bagunçar com Jó, para no final ele ser muito maior do que ele era.
Aí eu vou entender porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por que eu vou ter bom ânimo e aflição? Aflição é ruim. Aflição não é nada bom de se passar, de se viver. Aí Deus vem e fala assim: olha, meu filho, meus filhos, no mundo tem aflições, mas tem bom ânimo. Por que eu vou ter bom na aflição? Porque depois da aflição tem coisa grande por aí. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu entendo porque a Bíblia vem e fala: tem motivo de toda alegria o passar por várias provações. Como é que eu vou ter alegria na provação? Sabe o problema? O problema é que quando eu passo a provação, eu só consigo ver a provação. Eu só consigo ver o sofrimento. Eu só consigo ver a tristeza. Eu só consigo ver a dor. Mas eu tenho que entender que Deus me fala para eu ter alegria na provação, porque depois da provação é que vem o que Ele vai fazer de Deus na nossa vida. E sabe, a importância de uma palavra dessa é que tem muita gente que não entende isso e larga Jesus, e larga Deus. Porque o diabo, ele no sofrimento, ele consegue tirar as pessoas do caminho. Ele no sofrimento consegue paralisar as pessoas de ir para a igreja. Ele no sofrimento, ele consegue derrubar as pessoas. Sabe por quê? Porque ele sabe que se as pessoas continuarem, vai vir coisa grande para a vida dela. É, Jesus. Muitas vezes a gente pensa que é o diabo que bota a gente em sofrimento. Muitas vezes a gente pensa que é o diabo que está fazendo isso ou aquilo na nossa vida, e não é Deus. É Deus permitindo acontecer, porque Deus quer nos dar coisa grande. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás, não, foi Deus. O Espírito levou Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Jesus tinha coisa grande para conquistar na frente, que foi a ressurreição. Glória a Deus. Porque Jesus também teve seus momentos. Tu imagina um Deus que saiu do seu trono de Deus para vir em carne humana, para salvar o mundo, é colocado do lado do bandido, do marginal. O pessoal prefere que solte o marginal e crucifique aquele que veio para salvar a vida dele. Imagina o coração de Jesus. Por isso que Jesus, ele chega lá no monte, vai orar a Deus e fala: Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus queria sair fora. Jesus queria pular do barco, mas falou: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, tá? Seja feita a tua vontade, Jesus. Não seja feita a minha vontade. Não é fácil viver o sofrimento. Mas se eu não estiver na igreja entendendo isso, fica difícil. Porque muitos lugares onde vem de facilidade. Tu vê televisão, vem que você vai ser curado, que você vai virar empresário, que você vai ser isso. Hoje em dia tem uma denominação, uma igreja, que eu fiquei de boca aberta. Não está nem mais querendo que você se converta. Não importa a sua religião. Vem aqui para receber oração, participar do culto, para eles tomar teu dinheiro, só pode falar isso. Não importa, você que não quer mudar de religião, você tem a sua religião e não quer mudar, venha participar dessa reunião para você receber sua cura, para você receber. Tem denominação que não quer mais saber se você é espírita, católico, não quer mais saber qual é a tua religião, não quer mais saber de trazer Jesus para a tua vida. Você levantar a mão
andar com Jesus, ser salvo, não importa a religião. Qualquer religião vem só para participar. Vem só para participar, receber o teu milagre e ir embora, irmão. Irmão, apenas uma coisa, tem coisas que não está vindo de Jesus não, irmão. Tem coisas que não está vindo de Jesus. Porque a palavra não me ensina assim. A Bíblia não me ensina assim. A Bíblia me ensina que debaixo de sofrimento tem vitória. Isso ela não me ensina. Daniel foi honrado, colocaram o anel do rei no dedo dele, mas ele foi enfrentar o leão numa cova. Botaram ele na cova dos leões para ser morto pelos leões. Botaram o homem lá. Aí a gente vê ele com o anel no dedo sendo o cara, sendo honrado. Agora ninguém sabe o que ele passou. Ninguém quer entrar na cova do leão. Ninguém quer entrar na fornalha ardente. Ninguém quer passar pelo que o José passou. Ninguém quer passar pelo que o Jó passou. Só que sem sofrimento não tem vitória. Tem que doer na carne. Tem que doer na carne. Esse evangelho de facilidade é um evangelho mentiroso. Esse evangelho de coisas fáceis não é um evangelho, não é um evangelho verdadeiro. Não é o evangelho da Bíblia, do poder de Deus. Não é esse evangelho. Não é Deus que está operando dessa forma, não. Porque não é esse ensinamento que Deus nos trouxe, não. O ensinamento que Deus nos dá o tempo todo é provação, sofrimento, bênção grande. Só que eu tenho que entender que eu não quero sofrimento. Vai ter gente que vai falar assim, poxa, se é para eu passar por tudo isso, não precisa me dar nada não. Ela tem que falar assim, se é para passar por tudo isso, não precisa me dar nada não, deixa eu ficar aqui mesmo, tá tranquilo, deixa eu... Só que não adianta. Se Deus tem um propósito na minha vida, Ele vai fazer eu passar por situações, porque Ele tem coisa grande me esperando na frente. Aleluia. Aí eu passo pelos constrangimentos, eu passo pelas calúnias, eu passo pelas mentiras, eu passo por uma série de coisas, para que um dia, na hora de Deus, que eu não sei, venha acontecer algo grande que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho que sair daqui hoje entendendo isso, irmão. Eu tenho que sair daqui hoje entendendo isso. Porque eu estou pensando que vai vir fácil. Eu estou pensando, como eu falei aqui, na tua oferta. Eu não vou fazer desse jeito porque Deus entende. Irmão, o Evangelho não tem atalho. O Evangelho não tem atalho. Não tem um caminho mais curto. Não tem. Eu tenho que passar por aquilo que Deus quer que eu passe. Eu tenho que enfrentar aquilo que Deus quer que eu enfrente. Eu tenho que viver aquilo que Deus quer que eu viva. Não tem atalho no Evangelho. Eu tenho que entender isso. Não tem como. Não tem como. Não tem desvio. Não tem mudança de rota. Não é igual no GPS. Tu escolhe a rota que tu quer ir para chegar mais rápido. Não! O caminho que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Jonas recebeu uma ordem para Deus. Uma ordem uma ordem de Deus. Uma ordem que ele não gostaria, ele não gostou dessa ordem. Deus manda Jonas ir para Nínive, levou um recado duro para o povo de Nínive. Jonas, ele muda a rota. Ele vai para Tarsis. Eu não quero ir para Nínive. Eu não quero dar recado para ninguém. Eu vou para Tarsis. Eu estou num barco escondido.
O barco quase afundou porque Jonas estava dentro. Sabe qual é a primeira verdade disso? Quando eu mudo a rota de Deus, eu faço pessoas que não têm nada a ver sofrer junto comigo. Sabe qual é a verdade disso? É essa. Quando eu tento fazer algo diferente do que Deus manda, do que Deus quer, eu faço pessoas que não têm nada a ver sofrendo com isso. Foi igual a Cã. Deus manda para ninguém meter a mão em nada daquilo que encontrar no terreno inimigo. A Cã vai lá e mete a mão e esconde. Israel, que só vinha vencendo, só vinha ganhando guerra, de repente Israel perde uma guerra. Não entende nada porque perdeu a guerra. Foi perguntar a Deus, Deus fala: tem alguém aí que está com anátema. O que é anátema? Está com aquilo que não é para estar na mão. Está fazendo o que eu não mandei fazer. Por causa do erro de Acã, Deus matou Acã e a família dele toda. Morreu a família toda por causa do erro de Acã. Ou seja, o meu desvio de rota, o meu desvio do querer de Deus vai fazer pessoas que não têm nada a ver sofrer junto comigo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, foi parar dentro da barriga do peixe. Ainda bem que ele clamou, Deus ouviu e tirou ele lá de dentro. Para quê? Para ele poder ir lá para Nínive e fazer o que Deus mandou. Ou seja, não tem desvio de rota. Não tem esse negócio de entende. Jonas podia estar falando assim: Senhor, o senhor entende, né? Pô, não tem nada a ver, né? Senhor, ó, o senhor está mandando eu lá, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Eu vou chegar lá, eu sou um bobão. Eu não sou lutador, não sei brigar. Eu sou guerreiro. Eu vou chegar lá e falar com você: ei, povo, Deus vai matar vocês todos. Vai tudo morrer, vocês, seu tampado de demônio. Deus fala que vai matar esse povo todo. Primeiro morrer sou eu, Senhor. Vão me matar. O senhor entende? Ó, eu vou lá para Tarso ficar lá, o senhor entende? Deus não entende. Não tem desvio de rota. Não tem mudança de plano. O que eu tiver que passar, o que eu tiver que viver, eu vou ter que viver e passar, como diz a palavra, com alegria, com ânimo, para que eu consiga chegar onde Deus quer que eu chegue, para que eu consiga conquistar aquilo que Deus quer que eu conquiste. Se eu ficar procurando desvio de rota, se eu ficar procurando outra maneira, se eu ficar tentando me justificar, só vou andar de ré. Só vou andar de ré. É como se eu andasse e não saísse do lugar. É como se eu já tivesse esgotado de tanto caminhar e não ver nada acontecer. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E é isso que Deus quer que eu entenda, irmão. Porque a maioria das pessoas, elas não aguentam passar. Sabe por quê? Cai naquela pregação do domingo. Não entendem o poder de Deus. Recebem só a palavra e recebem a palavra sem poder. E ela não entende que aquilo que está passando hoje é a glória de amanhã. Aí o diabo, ele consegue de forma astuta desanimar a pessoa, entristecer a pessoa, para a pessoa sair da igreja, para a pessoa largar Jesus, porque dessa forma ela não chega onde tem que chegar. Porque o diabo, ele só faz a gente ver o sofrimento. Ele só faz a gente ver o sofrimento. É quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, tu pode contar a estrela do céu? Não, Senhor. Abraão, tu pode contar a areia do mar? Possível, Senhor. Tá. É essa a bênção que eu tenho para você, Abraão.
Aleluia. Abraão dá glória a Deus. Abraão fala em mistério, sapateia. Abraão gira no poder. Só que Deus vira e fala assim: agora, Abraão, larga tudo, a tua casa, os teus parentes, os teus, tudo, teu conforto, a tua cama, e vem. Tá bom, Senhor, eu vou. Para onde eu vou? Só vem, Abraão. Eu ainda vou te mostrar para onde tu vai. Já falei isso aqui em outras pregações. Eu imagino Abraão chegando para a família e falando: família, eu vou viajar, Deus vai me levar para outro canto, eu vou caminhar com Jesus, com Deus, ele tem um mistério forte para mim, uma bênção grande. Aí o familiar vem e fala assim: mas quando tu vai, Abraão? Qual é o lugar que Deus vai te mandar? Não sei. Como? Deus fala para você para te levar e tu não sabe para onde vai? Não sei. Bênção grande requer esforço. Bênção grande requer a gente passar e viver coisas que a gente não gostaria. Bênção grande requer a gente negar a nossa vontade. Aí eu vou entendendo que a Bíblia se completa. Quando Jesus vira e fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? É eu dizer para Jesus: estou atrás do Senhor, aonde o Senhor for, aonde o Senhor me levar, eu estou atrás de ti. Negue a si mesmo. Por que é necessário isso? Porque ele vai me levar aonde eu não quero. Ele pode me levar para o hospital, ele pode me levar para um leito, ele pode me levar para um cárcere, ele pode me levar para muitos lugares, para completar a glória que ele tem para fazer na minha vida. E aí eu tenho que me negar a mim mesmo, a minhas vontades, para poder viver aquilo que eu não quero viver, para poder passar aquilo que eu não quero passar, para eu conquistar aquilo que eu jamais conquistaria na minha vida. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Aí ele vira no versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Aí vem lá, aquele que havia após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu sou coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegres exultando. Ou seja, eu sou coparticipante do sofrimento, mas eu vou exultar de alegria. Eu vou exultar de alegria. É uma alegria extraordinária, é uma alegria grande, mas primeiro é o sofrimento. Uma vez eu preguei sobre choro, e sabe, na pregação eu falei que o choro vem antes da alegria. O choro sempre vem antes da alegria. Sempre vem antes da alegria. A gente quer viver só de alegria, mas tem choro. Por isso que a Bíblia vem e fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. O choro pode durar, por quê? Porque o choro vem antes. Por isso que a Bíblia fala: aquele que semeia boa semente chorando, vai colher seus feixes sorrindo. O choro, ele vem antes do sorriso, vem da alegria. Eu tenho que entender que o
que eu passo hoje é a exaltação que Deus tem na minha vida amanhã. Aleluia. Não vai existir exaltação por exaltação. Não vai existir exaltação sem dor. Não vai existir exaltação sem choro. Não vai existir exaltação sem tristeza. Primeiro eu passo por aquilo que Deus tem para que eu possa passar, para depois eu conseguir me alegrar. Como diz no versículo 12: o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar. O fogo ardente, ou seja, um fogo forte. Todo mundo quer bênção, mas ninguém quer se queimar no fogo. Todo mundo quer alegria, mas ninguém quer se queimar em lugar nenhum. Mas antes de Deus dar a vitória, Ele torra a gente todinho. Ele queima a gente todinho. Para quê? Para que a gente consiga conquistar, chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então, distância no céu. Aqui na terra é esforço. Aqui na terra não tem essa de estou aborrecido, a minha vida não dá certo, não vou para a igreja. A minha vida não pode ser dessa maneira. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu estou passando, eu tenho que entender que tudo aquilo que eu estou vivendo, eu tenho que entender que faz parte da exaltação que Deus tem para dar para a minha vida. Se eu entender isso, eu vou viver coisas lindas. Se eu entender isso, eu vou viver coisas que eu não teria condições de viver. Se eu entender isso, eu vou ter força para estar buscando a Deus direto. Porque eu sei que Deus, Ele não tem só sofrimento para mim, Ele tem bênção e vitória para mim. Se coloque em pé para orar por você essa noite.